Nosferatu, de 1922, é considerado um dos grandes filmes de vampiros de todos os tempos. Porém, este longa tem segredos e um passado um tanto escondido que parece que se perdeu nos tempos de hoje. Aqui, nós visitaremos a história completa do Conde Orlok, também conhecido como Nosferatu, assim como as marcas eternas na cultura mundial, acusações de cópia, preconceito, ligações diretas com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e muito mais neste especial de Halloween. Olá, seres da noite e condes da Transilvânia! Hoje, antes de entrarmos de cabeça no expressionismo alemão, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentassem se já viram ou não este filme e o que acham. E, para quem puder se tornar membro, agradeço demais, vai ter prioridade para ver uma semana antes os vídeos e também prioridade de resposta nos comentários, ou se não, doação direta por Pix. Para quem ainda não for inscrito, peço a inscrição e todos os passos anteriores. Porém, é importante de ver este vídeo até o final, afinal de contas ele está cheio aí de nuances. Este vídeo está um pouquinho diferente, gente, porque aqui eu vou normalmente falar como eu geralmente falo, a origem do Orlok, tudo dentro, a mitologia, né, dentro do próprio filme, e depois eu vou partir um pouquinho para fora do filme, porque tem algumas coisas muito interessantes que eu acho que precisam ser faladas. A origem de Orlok. O nosso conde que viaja da Transilvânia para a Alemanha tem uma origem muito bem estabelecida dentro do filme. Ele seria cria de Belial. Para deixar bem claro, o filme tem a seguinte frase: From the seed of Belial, ou seja, da semente de Belial. O que isso pode significar? Tem duas interpretações que eu tive. A primeira, que é algo mais sobrenatural, Belial com a sua influência, com a sua magia, com a sua malignidade, foi lá e transformou, ou criou, emergiu o nosso querido Orlok. O segundo, que a palavra seed pode ser interpretada como semente na questão mais carnal. E o Orlok, então, fosse filho direto de Belial. Qual dessas interpretações está correta? Não sei. Possivelmente mais para a primeira do que para a segunda. E como se não bastasse, ele também precisa ou tem alguma ligação com a terra não consagrada da peste negra. Para quem não sabe, deveria ter prestado mais atenção nas aulas de história. A peste negra foi uma das piores atrocidades em questão de doença na humanidade. Devastou aí 2/3 da Europa, sendo um fator de extrema importância na história da humanidade. Então tem toda essa coisa da morte, da destruição. E o Belial, o Belial. Os filhos de Belial são os filhos sem valor, são aqueles que não valem nada, aqueles que são corrompidos, aqueles que são das trevas. E o filme, querendo ou não, ele não vai ter essa nuance, essa coisa de o Orlok ele é mau, mas tem um coração bom. Ou ele vai ter uma parte... Não, ele é maligno. É muito dividido. Tem uma parede de ferro, né? Um muro dividindo entre o bem e o mal aqui. Ele é fator do tempo, tá, gente? E isso vai ter outros motivos muito interessantes também fora do filme. Ainda no assunto de Belial, ele também é visto como corruptor, porque não basta você ser mal que nem um pica-pau. Você também tem que corromper os outros. E assim é na vida. Se você é de um jeito, você tenta pregar o seu meio de vida para os outros. Isso é uma coisa infeliz, mas que acontece bastante. E querendo ou não, muitos dos demônios sempre têm meio que este papel. Deus vai ter várias características benignas e os demônios em si, eles geralmente representam oposições a
tais qualidades divinas. E o Belial é o corruptor, ele é o sem valor, e vai ter outras coisas. Então tem toda essa ideia dessa divisão, de novo, entre os lados. O ocultismo também é algo muito grande, e aqui assim, vai ter uma ligação direta com o Belial, com tudo que eu falei, mas é meio que já um outro tópico. Por quê? O ocultismo em si é uma coisa, demonologia e ocultismo têm grande ligação, porém, a ideia aqui é que o Orlok, além de tudo, tem conhecimento sobre esse ocultismo, ainda que não fique tão claro como ele tira seus poderes de lá, ou se os poderes dele são do ocultismo e não do vampirismo, fica meio no ar essas coisas. Mas ainda assim, ele tem grande ligação com o ocultismo. Isso é demonstrado que nas passagens que ele entrega, nas cartas que ele entrega para o seu servo, estariam escritas em enoquiano. Não que eu leia enoquiano e que aquilo seja enoquiano de verdade, e sim que é uma representatividade daquilo. E só que enoquiano é uma língua antiga, uma língua sagrada, uma língua mágica. E toda essa mágica também se transfere para a Goetia, que é, querendo ou não, Belial é um dos demônios invocados pela Goetia. Então tem toda essa ideia do mal transcendental, do mal sendo invocado, invocações, demônio, tal. É tudo muito dentro desse mundo também do ocultismo. E pode-se interpretar que este vampiro ele seja mágico não somente por natureza, mas que parte de seus poderes também fossem mágicos. A noção que o vampiro seja forte ou seja alguma coisa pode se mesclar muito com esse ocultismo inicial que é visto. Nessa mesma toada, nós temos o que? A ideia da volta da peste negra, que muitas das pessoas na época pensavam que era devido ao ocultismo. Pessoas foram queimadas, bruxas foram queimadas. E o Orlok ele traz de volta toda essa ideia, né, do passado. Porque tem até uma cena muito interessante que tem vários caixões sendo retirados, bem remanescente do que seriam as visões da peste negra. Um outro ponto de interesse é o passado, pois o passado aqui ele é visto como o maligno, o Orlok ele é visto como um passado maligno, é aquela coisa do sobrenatural incomum do passado, as grandes sombras dos demônios, entre outras coisas. É sempre assim, quem está no presente acha que o passado ou foi muito melhor ou que era um momento de trevas. Tem sempre essa mescla na cabeça das pessoas, que aí é muito mais um ponto de vista ou sobre o que estamos falando. Orlok, como todo bom vampiro e como um dos primeiros vampiros do cinema, demonstra os seus poderes. Ele demonstra uma força avançada, podendo carregar caixões, também demonstra uma grande velocidade, e até mesmo consegue meio que emprestar essa velocidade sobrenatural para carruagens, possivelmente seus cavalos, entre outros. Teoricamente tem um nível de telecinese, podendo fechar o caixão do qual ele mesmo deitou, fechando portas depois que ele passou. A sombra dele também tem grandes capacidades mágicas, podendo causar pesadelos e até mesmo drenar a energia, acho que psíquica ou vital da pessoa apenas de estar sob ela. Vemos que ele pode esganar ou pelo menos poderia então desmaiar uma pessoa enquanto apenas com a sombra dele. É de se pensar que a sombra dele pudesse ser a responsável por o movimento dos objetos. Então pode ser a telecinese ou a sombra. E finalmente temos o charme dos vampiros. Apesar dos apesares, ele consegue chamar as pessoas para si. Ele tem uma presença muito grande. Ele é sentido na cidade. As pessoas são atraídas por ele de uma forma ou de outra. O próprio servo dele. Então tem todo um parâmetro de charme. E charme não é somente beleza, e sim
ter essa presença de espírito ou de malignidade dele. Fraquezas. Ele, como todo bom vampiro, possui fraquezas. A primeira dela é que ele precisa dormir na terra da peste negra para poder restaurar os seus poderes, o que é normal e também é a mesma coisa do Drácula. E aí ele vai ter o problema com a luz do sol. Tá, então ele é o primeiro vampiro a demonstrar que se tocou o sol, vira pó. Ok? Só que no caso do Warlock tem toda uma coisa mais poética, que é: se uma mulher sem pecado oferecer o seu sangue de boa vontade, o Warlock, esqueceria do canto do galo e então seria infringido pela luz do sol. Se somente a luz do sol seria o suficiente, ou se tem algum outro método, nos é deixado um pouco mais no além, porque tem toda a lore dele, todo o negócio, vem de um livrinho que parece grossinho, mas a gente vê o que? Tipo, 4 ou 5 páginas, deve ter muito mais. Tudo bem que o livro é sobre vampiros, demônios e outras criaturas. A gente vai ter essa fraqueza dele. E é interessante, pois essa é a primeira vez que a fraqueza da luz do sol desta forma é colocada. Antigamente, a luz do sol enfraquecia o vampiro, não o matava. Então, para todo mundo que fala, vampiro de verdade, quando sai na luz do sol, morre. Está falando de uma lenda de apenas um pouquinho mais de 100 anos, enquanto antigamente não era desse jeito. A aparência. Aqui a gente vai começar a pesar um pouco de ovos. Para quem sabe, sabe. Para quem não sabe, vai falar, meu Deus. Essa aparência mais feia, entre aspas, ela é muito peculiar, sendo então careca, bem pálido, com orelhas pontudas e os dentes afiados. Ele também é um pouco distorcido, com garras, né? As mãos dele são longas, garras, né? Ele sempre tá assim com as mãos. Eu não consigo fazer assim, tá, gente? Desculpa. Meu dedo é gordinho. Tá, então não tem muito o que fazer aqui. Mas tem as garras do Nosferatu. E é uma aparência muito icônica, mas de extrema iconicidade. Diversos lugares vão copiar. Do que já é mais básico aqui do canal, tem os Nosferatu do Vampiro à Máscara, que são feios mesmo. Os vampiros do 30 Dias de Noite, que também são chamados de Nosferatu. Nós temos o Barlow do Silent Lot, que tem a aparência muito parecida, o filme pelo menos. E tem os Reapers do Blade. Isso só para citar coisas que eu já falei no canal. O que não falei no canal vai ter muito mais pra fora. O que demonstra pra mim, assim, a aparência dele é importante, pois é icônica. E é isso, é a iconicidade. E é aqui que nasce essa aparência. Essa ideia dessa aparência vem daqui. É tão grande que existe um tipo de vampiro hoje em dia, na mentalidade popular, chamada de Nosferatu. Nosferatu não é apenas o Conde Orlok. Nosferatu é um tipo de vampiro. É de extrema importância. É aqui que a gente vai tomar o frame, então, de... Olha só que interessante. Por que foi feito desse jeito? A gente vai começar a trocar de lore de vídeo, de lore normal, para lore fora. A aparência do Drácula, já falei Drácula, a aparência do Warlock, entre outras coisas, nomes, localidades, foram trocadas devido a direitos autorais. A família do Bram Stoker não queria liberar os direitos autorais para fazer um filme. Esse estúdio de expressionismo alemão foi lá falar, e se a gente trocar algumas coisinhas? E trocou um monte de coisa, entre elas a aparência do vampiro, dando essa imagem icônica do Warlock. E assim, aí a gente vê que quando a gente troca uma coisa ou duas, é capaz que a gente esteja fazendo algo muito maior do que a gente pensa. E deu no que deu, sabe? Não tem muito o que dizer. Eu acho que a cultura popular já diz por si que é uma aparência famosa. Mas, vocês sabiam que é uma aparência problemática? Agora nós entraremos na parte mais estranha. Eu quero deixar muito claro que ouçam com cuidado tudo o que eu vou dizer. É meio que pisar em ovos, mas eu acho que
precisa ser... Vamos pensar no contexto histórico, tá? 1922. A Primeira Guerra acabou em 1918. Falta pouquíssimo tempo para um tal serzinho aí entrar no poder da Alemanha e começar a perseguição dos judeus. Essas tais pessoas, essa tal organização aí que toma conta da Alemanha, ela persegue os judeus, pois os judeus são os outros. Esse grupo étnico e religioso já foi perseguido em diversas vezes. Eles serviram como... É um nome terrível, mas eu vou ter que colocar bode expiatório para diversas tragédias na humanidade. Foi culpa de quem? Deste grupo étnico específico. E aqui não foi diferente. A Alemanha se viu culpando os judeus por muita coisa. E, infelizmente, a caricatura de um judeu é nariz longo, orelhas pontudas e, sabe, essa forma deformada. Então, o Conde Orlok nasce disso, o medo do outro, o medo dos judeus, o medo. É uma coisa horrível de se pensar, é uma coisa horrível de se colocar. Então, todo mundo que usa essa aparência do Conde Orlok está se referindo a isso, porém não. Ainda que a ideia original seja terrível, horrível, a mensagem se perdeu no meio do barato. Por que eu digo isso? Esse filme ele teve uma distribuição muito pequena, até mesmo para a época. A família Bram Stoker porque a família Bram Stoker travou boa parte dessa coisa. E esse filme foi ressurgir tempos depois. Só que tempos depois, em outras nacionalidades, em outros lugares, essa visão mais caricata, mais horrível dos judeus, principalmente pós-Segunda Guerra, tinha se perdido totalmente nas pessoas. Quem vê o filme não pensa nisso. A mensagem se perdeu. Ainda que venha de um lugar muito ruim, a mensagem não foi colocada. As pessoas se perdeu no baile, o treco. Acabou que se tornou uma visão diferente. E aí, assim, aí vocês vai, eu acho que da moral de cada um falar se isso vai ser bom ou não. Pra mim, se não ofende a mais ninguém, e espero que não ofenda, eu espero que não ofenda. Sim, eu acho que nós como humanidade, nós estamos caminhando para um mundo cada vez melhor, espero eu, que não ofenda mais que os Nosferatus tenham essa origem tão estranha e que se coloque a culturalidade mundial como, olha, pode até ter uma origem meio estranha, mas que hoje em dia já vira uma coisa mais interessante. Eu espero desse jeito, e eu espero que as pessoas que façam filmes de vampiros, que coloquem a aparência do Nosferatu, não tenham isso em mente. Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que fazem isso não fazem por pensando nisso, e sim que é uma visão muito mais alegórica, cultural. Uma visão mais não horrível. Assim, para dar um exemplo um pouco mais moderno, da mensagem se perder e falar tipo, é mesmo? Que é do filme do Matrix. Eu até tenho um vídeo já falando que é a culpa do Matrix, onde eu falo vários aspectos, mas não falei este em específico. Que é, a direção do filme disse que o filme inteiro seria uma alegoria ao transexualismo. Só que o problema é que ninguém viu isso. Ninguém viu isso. E não é por maldade, gente. E assim, uma vez que você sabe disso e você vê o filme, tem duas passagens que eu consigo, duas ideias no filme. A primeira é sobre quando o Morfeu fala sobre a imagem perfeita que você tem de si mesmo e a imagem projetada na Matrix. E aí, uma seguida dessa ideia, vem a personagem Shift, que ela tem uma visão mais feminina na Matrix, no mundo real, e na Matrix uma visão mais masculina. E é isso. Então, falar que o filme inteiro é baseado nisso, a mensagem
se perdeu. Tem tanta coisa no Matrix que a mensagem perdeu. Então, nem sempre a intenção do autor consegue passar pro negócio. E aqui ficou tão estranho que não passou, no caso do Nosferatu. E, finalmente, vamos sair desse pisar de ovos aí, desse negócio aí meio estranho, para falar sobre o filme. Gente, o filme é perfeito. É um filme de 1922, ok. Não vai ter os melhores efeitos especiais para os olhos de hoje e tal, mas se você olha o filme é muito bom. Ele tem 1h30, ele consegue passar do comecinho ali das cartas, a viagem do personagem até a Transilvânia, eles lidando com o vampiro, a viagem do Warlock no Demeter, que até é um vídeo do Nosferatu do Demeter. Ele tem a ideia dele aqui não, né? A ideia dele na Alemanha, passa por tudo isso com várias cenas, vários lugares, personagens, demonstrando a força do Warlock, demonstrando a presença dele no filme, efeitos muito bem feitos para a época, ideias muito interessantes, a trilha sonora é perfeita. Não, perfeita. Não tiro nem ponho. O que foi feito pela trilha sonora é perfeita, minha gente. Momentos super felizes para fazer um contraste com os momentos horríveis. É demais. É feliz, seja super feliz. É triste, é super triste. É melancólico, é super melancólico. É o expressionismo alemão. Tá? Então, assim, a trilha sonora ela é mais do que perfeita. É uma música clássica, assim, genial feita. Gostei demais. Eu acho que é um filme mais do que essencial para quem gosta de vampiros. Para quem, assim, assiste. É um filme que está no domínio público. Tá no YouTube de graça com as legendas. As poucas coisas escritas que tem no filme. Tá legendado. Vale a pena demais assistir. Tá de graça, tá de boa. Vale a pena muito ver. E você vê que é onde nasce boa parte dos tropos, dos clichês, tudo dos vampiros vai nascer. Não tudo, mas boa parte nasce aqui. É o pai do filme dos vampiros. É algo que transcendeu o vampirismo como um todo. Eu acho que é obrigatório de você ver essa carinha aí do Nosferatu, tá bom? Então, agradeço demais para todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça de dar aquele like, comentário, se inscrever no canal, se tornar membro de doação direta por Pix e se inscrever. Vejo todo mundo então aí na próxima.